conhece qual é o campo e os limites de atuação de cada uma nessa discussão sobre gestão plena, que sempre vem à tona, mas que, para mim, vocês me desculpem, isso nunca foi encarado como algo assimilável, aceitável, quando se diz que cabe ao município fazer tudo, e é isso que muitas vezes vem nas respostas em relação à vigilância da qualidade da água para consumo humano. Eu vejo no órgão regional uma importância muito grande, e isso está expresso realmente dessa parte de uma forma não tão clara, mas a minuta traz justamente, em relação, por exemplo, à Secretaria Estadual de Saúde, o seu papel em relação à política nacional de vigilância sanitária, que é contida na Resolução 588 de 2018, né, que ali traz um rol bem mais extenso de quais seriam as competências da Secretaria de Saúde do Estado. E isso ganha mais força ainda quando nós temos atuação e a agência reguladora prestes a discutir parâmetros, metas, indicadores, que inclusive dialogam de uma forma muito próxima com a questão da qualidade da água para consumo humano, a segurança, a regularidade, a continuidade e assim por diante, né? Questões que são comuns, eu vou citar um exemplo, a questão da intermitência é algo que é fiscalizado de uma forma efetiva pela agência reguladora, mas que tem um impacto na saúde reconhecido, tanto que nós temos, inclusive, o comunicado 23, no âmbito do Estado de São Paulo, tratando dos riscos à saúde decorrentes dessa intermitência. Nós temos na minuta de portaria a discussão sobre essa situação, os mecanismos de comunicação, as providências que têm que ser tomadas, as medidas que têm que ser tomadas no caso de risco em termos de comunicação à população e mesmo de comunicação à agência reguladora, a órgãos de meio ambiente, assim por diante, em relação a essas questões. No entanto, não há clareza e na prática a gente sabe que isso não vem se dando de forma satisfatória. Então, sim, a nossa expectativa era que essa minuta trouxesse respostas mais efetivas para essa situação. Quando nós analisamos essa resolução 588 de 2018, nós vemos questões e obrigações à Secretaria Estadual de Saúde, como monitorar e avaliar as ações de vigilância, regular e auditar, monitorar em conjunto com as secretarias de saúde os indicadores pactuados, enfim, um conjunto de medidas que, passada essa parte mais técnica que eu mencionei para vocês e jurídica, é justamente o que está sendo colocado nessa portaria de saneamento, que deve fazer parte não só das normas de referência, mas dos próprios instrumentos contratuais. Então, realmente, o setor de saúde não pode cochilar nesse momento e deixar que realmente os seus instrumentos sejam fragilizados, né? Isso representa algo extremamente relevante a ser buscado com urgência, e aí o que nos parece que a minuta ainda não atende. Tivemos uma reunião ontem de mais de 3 horas com toda a equipe do Ministério da Saúde, grupo de trabalho de elaboração, promovido pelo projeto Conexão Água. A Rociane participou, vários outros membros do Conselho Consultivo do projeto Conexão participaram, porque nós tínhamos um grupo de entidades apresentando uma série de problemas nessa minuta, né? Que vão desde a questão da falta de coerência entre as definições do que são os sistemas de abastecimento de água, se essa distinção se dá pelo simples fato da rede, porque a definição que é dada na Lei 14.026 é diferente da que está sendo dada na minuta da portaria de potabilidade. Isso é terminológico? Não, porque é justamente essa distinção que vai possibilitar a definição das exigências em relação aos planos de amostragem, de monitoramento, da forma de vigilância e de controle, né?
o que serão as soluções, o que podem ser consideradas efetivamente como as soluções individuais, por elas abrangidas. Nós temos a questão, deixa eu só retomar aqui que eu peguei, que eu perdi, estou pegando dos itens. E nós oferecemos também na consulta pública uma série de sugestões em relação a esse tema. Vejam, com a mudança do próprio artigo 45 da Lei de Política, da Lei Federal de Saneamento, era aquela questão da obrigatoriedade ou não de conexão das unidades, a rede de distribuição quando existente, e como isso interage com a questão da possibilidade de exploração de águas subterrâneas. Isso tudo ainda não está claro. E vocês imaginem, então, para o profissional de vigilância sanitária municipal ter que realizar e discutir e fazer exigências em relação a toda essa gama de questões sem um amparo da Secretaria de Saúde do Estado. Então, isso é impossível. Sobretudo, ficou altamente fragilizada a atuação municipal se nós pensarmos numa prestação regionalizada, num consórcio regional, porque, obviamente, com a criação de uma nova pessoa jurídica, a Secretaria Municipal de Saúde não terá competência, possivelmente, acho que isso é questionável, para atuar em relação a esse ente regional. Assim como a agência reguladora municipal não será suficiente, há que ser uma agência reguladora regional ou estadual, também me parece que haverá uma alteração em termos de competência dos órgãos de saúde. Então, vejam que são muitos os pontos a serem discutidos nessa minuta. Eu teria vários outros, mas o tempo certamente não irá nos permitir, mas eu quero terminar, já que diz respeito diretamente a essa Câmara, a questão do plano de segurança da água. Um dos nossos grandes pontos de conformismo é, no nosso entendimento, o retrocesso proposto pela minuta. Nós entendíamos, e já tivemos oportunidade de discutir em outras oportunidades, que enquanto instrumento de monitoramento e de avaliação sistemática, o plano de segurança da água era considerado a ferramenta obrigatória de acordo com a portaria 2914 com a resolução consolidada 05 que a incorporou. Nós entendíamos e sempre sustentamos e atuamos dessa forma. No entanto, contrariando o nosso desejo de que esse instrumento fosse fortalecido, a portaria a minuta vem agora e coloca expressamente, recomenda-se aos prestadores a elaboração do PSA para cada sistema de solução alternativa coletiva, de acordo com a metodologia preconizada pelo OMS ou definido pelo Ministério da Saúde. Né? A autoridade poderá exigir a elaboração e implementação do PSA em situações que representem risco à saúde dos consumidores. E aí eu questiono, vocês conhecem alguma situação em que a falta de um instrumento de gestão de risco não represente risco à saúde dos consumidores? E aí, não bastasse essa facultatividade ao prestador de serviço, que coloca, mais uma vez, o profissional da saúde e a vigilância sanitária municipal numa situação tanto quanto desconfortável, até para a exigência dessa ferramenta, ainda, pelo menos no meu entendimento, e me corrijam, acho que a gente vai ter que ter um espaço para dialogar isso de forma muito mais frequente, existe uma confusão enorme entre esses planos. Por quê? No artigo, isso no 47, como o Ivan exibiu, é feita essa recomendação. No 46, ele diz que sempre que forem identificadas situações de riscos, os prestadores e as autoridades de saúde pública devem, em conjunto, elaborar um plano de ação. Então, nós temos o plano de segurança da água, nós temos o plano de ação, nós temos o plano de amostragem e ainda na política de saneamento nós temos o plano de contingência e emergência. Vocês podem me explicar como é que isso vai ficar?
sendo que, na verdade, nós poderíamos ter, talvez no PSA, um grande instrumento para justamente integrar e interagir todas essas questões e de uma forma bastante positiva, estabelecendo mecanismos de comunicação, estabelecendo a possibilidade de articulação entre os diversos órgãos, definindo responsabilidades, e isso de uma forma muito próxima com o plano municipal de saneamento, com o plano de bacias, e criando realmente essa articulação que é determinada, né? Então, nós vemos aí uma fragilidade e discordamos. Ontem nós tivemos um debate bastante intenso com o professor Rafael, viu, Ivan, que você até mencionou, em relação a essa situação, porque ele diz assim que não, que realmente nós não podemos ver no plano de segurança da água uma panaceia para resolver todos os problemas. Eu falei assim, tudo bem, nós concordamos que o PSA, pelas suas dificuldades, não vai ser a panaceia para todos os problemas, mas daí, para se retirar esse instrumento, essa ferramenta, e fragilizar da forma como foi fragilizado, existe aí uma situação muito grave, porque faz parte do princípio da prestação desse serviço de saneamento a segurança, né? Quando nós temos a segurança, qual é o instrumento que assegura confiabilidade ao sistema, se não a gestão de risco, né? Então, realmente isso me parece urgente em termos de revisão, né? Nós temos que até discutir se daí, diante dessa questão dos indicadores, que o plano de segurança da água pode até definir, ali, juntamente com os órgãos de saúde, uma construção de indicadores que poderão ser abarcados nos contratos existentes. Então, vejam, é bastante coisa para uma primeira discussão. Por isso, até que eu nem fiz a apresentação, gente, se eu fosse ficar lendo para vocês todas essas normas que estão trazendo essas discussões, nós perderíamos um tempo muito grande. Meu tempo já se encerrou, né? Mas eu acho que nós temos sim que buscar essa discussão. No caso da deliberação 309 do PCJ de 2018, já é prevista a questão da política de saúde ambiental, e aí vocês propõem o Plano Municipal de Segurança da Água, seria elaborado por sistema de abastecimento, não é um plano municipal, mas eu tenho acompanhado que vocês têm tido uma visão também de integrar os diversos sistemas num único instrumento para possibilitar essas discussões. Eu acho que, até por existência dessa política, vocês vão ter que repensar nesses modelos, como melhor podem aproveitar e até contribuir de uma forma muito efetiva com esses grupos de trabalho que estão ocorrendo no âmbito da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós temos uma consulta aberta até o dia 21 de agosto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, salvo engano, é essa a data, em relação à regulamentação da Lei 14.026. Então, várias outras consultas públicas estão abertas. O Ministério de Saúde ontem se comprometeu conosco a organizar todas essas contribuições e, antes de encaminhar para a consultoria jurídica, que será o próximo passo, disponibilizar a minuta que eles elaborarão por essa equipe. Não tem um prazo definido, mas a gente percebe uma urgência e existe ainda a tramitação na jurídica. Mas nós temos que aproveitar esse momento, apesar de todo esse esforço, né, Ivan, que essa equipe fez. A gente sabe que foi árduo, foi complicado, às vezes a gente fica até se sentindo mal, porque a gente reconhece o esforço que foi feito, mas as coisas aconteceram num ritmo que a gente não imaginava. Foi lançada a consulta pública, né, porque não se tinha notícia se esse marco regulatório de saneamento seria aprovado ou não de imediato. Com a pandemia isso tudo acelerou e foi aprovado. E aí agora nós vamos ter que fazer esse esforço em nome e a bem, sobretudo, dos órgãos de saúde, que vão ter que agora se debruçar, bem definir as suas competências, as suas ações, as suas articulações, porque senão nós teremos regras, inclusive, relacionadas a essas questões de qualidade, que interagem muito com os aspectos de saúde, por normas de referência, com vistas aí à questão de reequilíbrios econômicos financeiros, sustentabilidade econômica financeira, toda essa política que vai ser muitas vezes ditada pela
pelo setor de regulação, que ainda é muito novo, ainda é bastante incipiente no nosso país e muitas vezes ainda atende, é muito vinculado aos interesses dos próprios prestadores de saneamento. Então, essas eram algumas das considerações. Eu tenho conversado bastante com várias pessoas, a Rosiane especialmente, Sandra, Ivan, como a gente pode pensar nisso aqui no âmbito do nosso comitê. Chegamos a pensar, e até a Rosiane já adiantou, e ela propôs, se não seria interessante nós termos um grupo de trabalho para melhor enxergar, melhor pensarmos nessa situação. E aí eu abro a palavra para vocês, dizendo que assim, nós temos tentado, sobretudo na parte jurídica, porque a gente percebe que na parte técnica existe uma tranquilidade enorme em termos de contribuição, mas na parte jurídica, às vezes algumas palavras mal colocadas, como essa questão da recomendação, como era a questão da avaliação sistemática, de acordo com as orientações da MS, gerou uma série de confusões, que eu acho que precisa se aprimorar, ter um olhar também jurídico disso tudo e buscar realmente sanar e nós nos anteciparmos, porque 2022 está aí. Se esses contratos não forem melhor visualizados ou adequados ao que se pretende, de acordo com essa política de saúde ambiental do PCJ, mesmo de acordo com as metas em todas as outras áreas, de acordo com o planejamento da bacia, nós corremos o risco tanto da não adequação como da celebração de novos contratos desalinhados e desagregados dessas expectativas e desse planejamento que permeia tanto a questão estadual, mas também a nossa regional e a situação de cada um dos municípios. É isso aí, gente. Obrigada da atenção. Peço desculpas se me alonguei. Acho que cumpri meus 45 minutos propostos, mas a gente já estava atrasadinho, então fico à disposição.